Sejam muito bem-vindos a Telcabos. Me chamo Leonardo Viana, sou gerente de produtos Fluke e trouxe aqui hoje a linha VCIV para mostrar como configurar um projeto, por exemplo. Esse primeiro vídeo vai ser mostrando como configurar um projeto para fazer uma certificação de um cabo TP na categoria 6A do tipo Permanent Link. O que a gente precisa para fazer isso? Vamos precisar da unidade principal, VCIV com display, tá? Da unidade remota, ok? E vamos precisar do módulo de cobre. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho vários módulos, né? O equipamento VCIV ele pode fazer a certificação tanto na parte de fibra ótica, como um traçado TDR, ou fazer um teste de certificação em par metálico. Como o teste hoje vai ser em cima de como o projeto vai ser voltado para um cabeamento metálico categoria 6A, eu vou utilizar o módulo de cobre. Temos a identificação, né, na traseira do módulo aqui, então é só levantar as abas e encaixar no equipamento. Temos uma linha aqui referência para encaixar o equipamento. Travou, liguei o equipamento. Mesma coisa na unidade remota. Pego o outro, adapto o outro lado, né? Como o teste é bidirecional, daí eu preciso ter dois equipamentos, né? Um em cada extremidade do cabo. Travei. Agora eu estou com o equipamento VCIV mais os módulos de par metálico, ok? Vou utilizar aqui como acessório uma conexão via VNC para configurar o equipamento de forma que vocês consigam acompanhar direto no display. Bem, equipamento já devidamente ligado, já estou com o módulo de certificação de par metálico, né? Que seria o DSX8000 já conectado ao equipamento. Tá? Ao ligar o equipamento, automaticamente ele já traz um projeto. Para quem ainda nunca configurou um projeto, ele vai trazer o projeto default. Tá? Ele sempre vai trazer um projeto e sempre vai trazer um teste dentro daquele projeto. Caso você já tenha configurado, ele vai trazer sempre o último projeto configurado. Nesse caso aqui ele trouxe o default. E aqui na lateral, onde tem a setinha do lado, eu vou clicar. Ele vai detalhar para mim o projeto default. Só que lá embaixo eu tenho mais um botão virtual chamado Alterar Projeto. Eu vou clicar nele. E aqui eu vou clicar em Novo Projeto. Dentro do novo projeto eu vou criar um projeto chamado Telcabos. Vou colocar -1, que eu acho que eu já tenho um projeto Telcabos, tá? Configurado nele. O operador, eu posso criar um novo operador, colocando aqui o nome do operador e o e-mail dele. Ou eu posso pegar um já da lista. No caso aqui eu vou pegar um operador Léo, que já está cadastrado. Aqui embaixo ele já trouxe para mim um teste. Então eu posso ou copiar esse teste ou eu posso apagar. Então eu tenho o botão aqui de copiar, mais o botão de apagar. Eu vou apagar no X, tá? Ele também já traz um conjunto de ID. Então esse conjunto de ID é o que vai identificar cada teste que vai ser realizado na rede. Eu vou apagar também e vou fazer um do zero. Aqui em novo teste, ele vai abrir uma segunda tela, onde ele vai me mostrar qual o módulo que está conectado no equipamento. Eu posso visualizar os outros que eu posso entrar aqui, ó, caso eu queira fazer um teste diferente do módulo, né? Eu quero fazer um teste de fibra ótica, então eu posso utilizar o CertFiber, o OptiFiber ou o CertFiber, né? Então eu vou clicar no X, vou voltar, eu vou continuar utilizando o módulo do DSX8000. Aqui onde eu tenho um tipo de cabo, eu posso escolher o cabo pelo fabricante ou pela aplicação. Então fica muito a depender da necessidade do técnico, né? Aqui a gente tem um outro parâmetro chamado NVP, que é velocidade nominal de propagação. Então aqui eu posso editar, né, esse NVP para o fabricante que eu vou testar manualmente. Eu ter que procurar isso na biblioteca do fabricante. Ou melhor, se eu clicar aqui em tipo de cabo, eu posso vir aqui em mais e clicar em fabricante. Com isso eu consigo já selecionar qual modelo de cabo daquele determinado fabricante que eu vou trabalhar, tá? Então aqui eu vou usar a rolagem aqui da tela para chegar, por exemplo, vamos pegar um fabricante Furukawa, por exemplo, tá? Que já é Lightera, né? Hoje, mas a gente ainda não tem uma versão de firmware atualizada com a mudança do nome Furukawa para Lightera. Vou clicar aqui em Furukawa. Qual a categoria do cabo que a gente vai certificar? Um cabo categoria 6, por exemplo. Então aqui eu tenho todas as opções de cabos. Eu posso pegar um cabo com blindagem, sem blindagem, com dupla blindagem, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um cabo U/UTP categoria 6, um cabo sem blindagem.
Vou selecionar. Ele já trouxe automaticamente o MVP da Furukawa ou da Lightera, tá? Mais abaixo aqui eu tenho o limite de teste que eu vou testar, que é aqui onde eu determino como que eu vou fazer minha certificação, se vai ser do tipo MPTL, Permanent Link ou canal. Nesse caso aqui do exemplo, a gente vai utilizar o teste do tipo Permanent Link. Eu vou clicar aqui em limite de teste, ele vai mostrar para mim os últimos testes mais utilizados. Eu posso clicar aqui em mais, ele vai me dar a lista de normas. Vou clicar na TIA, que é a norma que a gente utiliza. Dentro da TIA, eu seleciono qual categoria de cabo que eu vou utilizar, categoria 6, por exemplo. E aqui eu vou vou informar qual tipo de teste, né? Se vai ser MPTL, Permanent Link. Notem que eu já tenho aqui a lista, né? Então tem uma lista aqui, ó, TIA, que vai ser a norma, a categoria do cabo, categoria 6, e o tipo de teste que vai ser o Permanent Link. Vou criar um gráfico, vou querer que traga o resultado dos testes para facilitar um possível problema, tá? Ou até mesmo a leitura do relatório. E aqui tem uma função de HDTDR ou HDTDX, que é justamente a aplicação que vai mostrar aonde que está a falha. Vai ajudar a gente a localizar aonde está a falha. Então vou deixar aqui apenas para os testes que foram reprovados ou que passaram asterisco, que é muito próximo de falhar, próximo da linha limite. Então se ele passou muito próximo de falhar, eu quero que ele traga isso para mim, para eu ver aonde que está o erro, onde é que está o problema, tá? O ideal é que você tenha testes 100% aprovados, sem que ele esteja próximo de falhar. Vou deixar configurado. Aqui eu tenho a opção de configurar qual tipo de pinagem que a gente vai utilizar, tá? Se vai ser o 568A ou 568B, ou eu posso colocar um personalizado. Aqui eu posso criar outras configurações, por exemplo, um Profibus com 2 pares de cabo, eu também posso criar isso, tá? Nesse caso, especificamente, eu vou colocar o padrão T568A. Vou usar a seleção e vou salvar. Na hora que eu salvo, ele já traz para mim aqui dentro do meu projeto, o Telcabos 1, um tipo de teste que está aqui, ó, TIA categoria 6 Permanent Link. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar mais um só para facilitar a visualização de como é que ficaria a mudança de um para o outro dentro do projeto, tá? Então eu vou clicar aqui em novo teste, vou criar um segundo teste. Se a gente estiver utilizando, por exemplo, a mesma categoria de cabo, eu posso copiar. Então eu vou aproveitar os parâmetros desse teste aqui para o outro e vou mudar só o formato de como que eu vou testar. Por exemplo, se eu clicar aqui em copiar, ele vai resgatar tudo o que eu fiz no primeiro teste, norma, categoria, tá? Só que aqui, em vez de fazer Permanent Link, eu vou utilizar, por exemplo, vou clicar em mais, TIA, categoria 6, e vou procurar aqui, por exemplo, TIA, categoria 6, MPTL. Vou salvar. Agora eu tenho 2 tipos de testes dentro do mesmo projeto. O que é que está me faltando? Identificação, né? Para cada teste feito num ponto de rede, eu preciso de uma identificação. Então eu vou lá, ó, novo conjunto de tomadas. Aqui fica muito a cargo do técnico também. Eu costumo fazer a separação do meu ponto como informação do rack 01, traço a informação do patch panel 01, tá? Primeiro ID da rede. Então aqui nessa função eu tenho que configurar o primeiro e o último ID da rede. Existem outros formatos de fazer isso também, tá? Mas a princípio vamos fazer uma configuração padrão só para vocês verem como é que configura isso. Então informei o rack com o rack R01, informei o patch panel, né, o meu primeiro ID, patch panel 01, e aqui eu vou colocar agora traço a porta do meu patch panel, que vai ser a primeira. Então vai ser PT01. Esse vai ser o meu primeiro ID da rede. E qual vai ser o último? Eu posso parar no mesmo patch panel ou em outro rack. Então vou mudar aqui PT24. Imagina que vai ser um rack com um patch panel de 24 portas. Vou concluir. Ele pergunta se vai ser cobre ou fibra. Se for fibra, eu tenho outras informações, do tipo OTDR, onde eu tenho extremidade 1 e extremidade 2. O Fiber Spectrum, que é a questão da limpeza da fibra óptica, né? Também extremidade 1 e extremidade 2. Ou eu tenho outro peso de comprimento ou Smart Loop. Nesse caso aqui vai ser cobre e vou salvar. Então, ó, se eu usar aqui o botão de rolagem, notem que eu já tenho aqui um conjunto de IDs. Então ele já me diz a quantidade de pontos que eu vou certificar. Como eu fiz a identificação dos pontos, ele já sabe, ó, vai ser um rack só,
para um patch panel para 24 portas. Ele já me dá um total de 24 pontos, ok? Na hora que eu clico aqui no botão Home, ele já volta para dentro da tela principal, onde ele mostra o projeto que eu configurei, Telcabos 1, mostra o tipo de teste que eu estou configurado para esse projeto nesse momento e mostra meu primeiro ID, qual vai ser o meu próximo ID de rede. Isso é legal, que ele mostra para mim, eu consigo verificar se eu não estiver fazendo a certificação de rede, eu consigo validar se eu fiz aquela certificação daquele ponto ou não. Então aqui eu tenho a opção, inclusive, de mudar de teste. Imaginar que eu vou começar a minha certificação certificando os pontos, por exemplo, específicos, pontos aéreos, pontos de CFTV, por exemplo. Então eu não preciso seguir uma sequência nos meus IDs. Eu posso pular. Imagine que um ponto de CFTV, por exemplo, no meu patch panel não está começando na porta 1. Ele está iniciando na porta 5, por exemplo. Então eu vim aqui no meu próximo ID, dou um clique nele, ele vai abrir as opções do ID aqui do conjunto de ID, e eu posso pular já para a porta 10, ou para a porta 5, perdão, e vou concluir. Então ele já vai iniciar a salvar meus testes já na porta 5, que é onde eu tenho um ponto de CFTV. Porém, tem um outro detalhe que eu preciso mudar. Já que eu vou fazer CFTV, eu separei minha rede nesse teste, tá? Eu tenho pontos de computadores, pontos comuns, utilizando o Permanent Link, e para pontos de CFTV ou pontos aéreos, CFTV, Wi-Fi, né, IPTV, eu utilizei a função do MPTL, que é quando eu tenho um conector fêmea do lado do rack, num patch panel, e na outra ponta, em vez de eu ter uma tomada fêmea, eu tenho um conector macho, direto para alimentar o dispositivo. O que é que eu preciso fazer aqui, no meu equipamento? Só dar um clique aqui em cima de testes. Como eu já tinha configurado o teste de MPTL, eu só faço escolher aqui, MPTL, e usar a seleção. Pronto. Eu já posso fazer o meu primeiro teste utilizando o MPTL, categoria 6, e já pulei direto para o ponto de rede que eu vou testar lá no meu rack. Ok, senhores? Quando eu quiser voltar para testar o restante dos pontos comuns, que seria o teste do Permanent Link, o que é que eu faço? Volto a configuração para Permanent Link e pulo o meu próximo ID aqui, para o início da minha rede, seria a porta 01. E usar a seleção. Meu equipamento está pronto para fazer a certificação do tipo Permanent Link num cabo categoria 6. Perfeito? Até o próximo vídeo.